Então, vamos continuar os nossos estudos. Vamos estudar hoje a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, primeira epístola ou carta, né? Hoje é dia 5 de outubro de 2020 e estamos aqui na Flórida, lutando com o nosso calor, que já está com a esperança de entrar um outono e melhorar um pouquinho o nosso clima, tá? Então, vamos orar. Senhor Deus, pedimos, ó Pai, que o seu Santo Espírito nos traga o entendimento, que abra o nosso coração, para que a gente possa entender a tua carta, a tua palavra, como para nós hoje, que seja uma palavra viva, que seja uma palavra transformadora. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos, pedimos pelos nossos amigos que estão passando aflições durante esse período de vírus, período de estar com as fronteiras fechadas e não saber como vai ser no futuro. Pedimos que o Senhor esteja com cada um, que nós, como igreja, estejamos sempre unidos e um dando apoio ao outro. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, para colocar o contexto aqui da carta de Pedro, tá? Dessa primeira epístola de Pedro, ela, nessa época que Pedro começou a escrever, ele escreve para pessoas da Ásia, né, da Galácia, então ele está escrevendo praticamente para povos gentios, mas também para os judeus que criam em Cristo e para as pessoas que se converteram sem ter o background, sem ter a origem judaica, né? E ele escreve então para essa região, que hoje seria Turquia, Grécia, né? E não necessariamente ele está escrevendo para as pessoas da região de Jerusalém, de onde originalmente ele saiu, da Galileia, né? Então, lembrando que Pedro era pescador. Então, a grande diferença da escrita dele, da escrita de João ou de Romanos ou das outras cartas escritas por Paulo, é que ele tem realmente um estilo diferente, né? Não é tão, vamos dizer assim, exigente na forma de escrever, de uma forma como um advogado falaria, que é o caso de Paulo, né? Que vai e explica uma coisinha, ele vai explicando para deixar aquilo bem claro, né? Então, no caso de Pedro, já é um pouco mais tranquila a carta, já é uma carta um pouco mais leve, no sentido de literatura, mas no sentido de contexto, ele vai fundo, ele não tem dó, ele vai mesmo para pegar pesado no assunto aqui. E nessa época, é bem interessante conhecer, eu até fiz uma pesquisa rapidinha na história, para entender o contexto histórico que ele escreveu, porque se a carta foi escrita mais ou menos no ano 63, né, da era cristã, o templo foi destruído lá em Jerusalém, foi destruído por Nero, ele mandou tocar fogo em tudo, no ano 70. Então, vocês imaginam que para chegar ao ponto de estar nessa destruição total do templo, devia ter muita insurgência, devia ter muito, uma palavra que a gente está ouvindo bastante, unresting, né? Ter muita descontentamento entre grupos. Então, era uma época de muita crise, crise social, crise econômica, crise de revoltas, né? Se realmente foi escrito em 63, no ano 64 foi quando o Nero colocou fogo em Roma, tá? E o interessante é a gente conhecer essa história desse Nero. Ele é o quinto imperador. Por que ele é o quinto imperador se o Império Romano, né, o domínio romano durou 1500 anos, né? Porque antes era uma república, tá? Começa a ser império com o tal do Júlio César. Então, a palavra César vira a palavra que quer dizer um título, né? Então, o Nero, né, que também é chamado de César, ele vai entrar, como ele é, o tio dele
morre, que é o Cláudius, que era o tio que adotou o Nero. Tem até umas histórias que, na verdade, ele era filho da mãe com o tio e tal, mas tem uma série de histórias aí em volta, né, entre todo tipo de prática romana que era bem imoral ou na forma deles entenderem que eles não tinham que prestar contas a ninguém. Eles faziam o que queriam, e se eram Césares, se eles eram imperadores, aí que eles faziam o que queriam mesmo, né? Então, esse Nero mandou, no ano 64, ele tocou fogo em Roma e queimou lá uma parte enorme da cidade, e essa parte que queimou, eles falaram que foi por acidente, foi por isso, por aquilo, puseram a culpa nos judeus, puseram a culpa nos cristãos, teve todo tipo de acusação, mas, na verdade, Nero queria construir a tal da Casa Dourada, né? E fazer as reformas que ele queria. Só para você ter uma ideia, nessa época, Nero tinha 17 anos. E no começo ele tinha um tutor. Depois ele mandou esse tutor embora. A mãe dele tentava controlar e chegou uma hora que ele mandou matar a mãe. Então, só para ter uma ideia, que era feia a história, assim. Antes desse Nero, teve o Calígula. Antes teve o pai dele, o Cláudius, e teve antes o Calígula. Então, vocês lembram assim que na história esses imperadores romanos eles não tinham limite, né? Então os impérios cresciam, e principalmente nessa época, né, depois de Júlio César, começou a expandir o Império Romano, e tremendamente organizado militarmente, tá? E esse domínio, tá? No começo eles não toleravam as religiões, mas depois eles viram que se eles não tolerassem, continuassem não tolerando as religiões, eles iam perdendo ou ia ter muita insurgência dos povos, tá? Então, eles começaram a criar o que se chamou de a paz romana, que foi bem na época em que Jesus nasceu, tá? Que foi com César Augusto. No livro de Lucas, Evangelho de Lucas, fala que o César Augusto mandou fazer o recenseamento. Então, está bem localizado ali, historicamente, o que acontecia na época que Jesus nasceu. E o que acontecia? Que existia uma forte influência dos profetas que falavam que estava na época de vir o Messias. Então, esse César Augusto meio que foi se colocando dentro dessa profecia como, não, então sou eu, né, que estou vindo. Então, isso tudo era uma forma de direcionar a opinião pública para eles adorarem a César, né, e fazerem com que as pessoas tivessem um respeito como se com idolatria a ele, certo? Bom, então vocês veem que de César Augusto que começa essa paz romana, aí vem esses outros imperadores, tá? Então nessa época de Pedro, vê, eles vieram dessa uma transformação histórica em que o império vai expandindo, mas vai sendo mais tolerante com as religiões. Por isso que é a paz romana, que eles toleravam as religiões. E meio que compartilhavam, dividiam as leis, né? Então, por exemplo, no caso dos judeus, eles tinham o próprio exército do templo, eles tinham a forma de executar as leis conforme a religião judaica, tá? Então, os romanos meio que ajudavam isso, protegiam isso de uma certa forma, ou deixavam rolar, mas não interferiam dentro da religião. Bom, quando vocês lembram que quando Jesus foi para a crucificação, eles levaram para o centurião para ele fazer o julgamento de Jesus. Ele, ele absolveu 2 vezes.
E o povo, não, 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 não. Aí, o que eles alegaram? Eles alegaram que como Jesus tinha falado, né, os judeus lá religiosos falaram, a gente não pode levar a essa pena, então vocês é que têm que julgar, porque ele está falando que ele é o rei dos judeus, ele é o rei dos reis, então ele está se colocando acima de César. Então foi essa disputa do lugar de superimperador, que eles falaram que Jesus era um rebelde e que ele estava indo contra César, como se os judeus estivessem se dobrando a César, tá? Então isso na época de Jesus. Então depois que Jesus foi crucificado, teve uma divisão enorme no reino, teve uma série de problemas, né, dentro do Império Romano. Aí veio o Calígula, que é famoso, né? As coisas bárbaras e assim hediondas que ele fazia, tá? E depois o Cláudius veio um pouquinho mais brando e veio o Nero totalmente alucinado, fazendo coisas absurdas também. Um tirano, mandar matar a própria mãe, aquela coisa toda. Bom, Pedro está escrevendo, então, a carta exatamente na época em que Nero está ficando, vamos dizer assim, liberal, liberado, né, geral. Ele estava fazendo amplamente, né, agindo amplamente conforme a cabeça dele e fazendo essas coisas, queimando a própria população, queimando a própria cidade para fazer a construção que ele queria um estádio olímpico, ele queria uma casa de ouro, ele queria uma série de coisas que, se você for lá em Roma, ainda tem o resto dessas construções da época de Nero, tá? Então imagina que quando Pedro escreveu, provavelmente ele está escrevendo de Roma, porque ele tinha sido preso e estava sendo levado para ser julgado. Como eles não podiam falar nada contra Roma, então eles usavam como se uma metáfora profética, chamavam de Babilônia. A Babilônia era o lugar do exílio, lá que hoje é o Iraque. Tá? Então, quando ele cita a Babilônia, ele está usando uma metáfora chamando Roma de Babilônia, porque é um império totalmente corrupto, um império totalmente carnal, em que não tinha limite, um império em que a violência era justificada, não interessava, né? Era violência, era estupro o tempo todo, eram pessoas sendo abusadas absurdamente. Todos os povos que eram conquistados por eles, se não tivesse muito dinheiro para comprar, vamos dizer assim, uma posição junto com os romanos, eles eram totalmente abusados, perdiam tudo. Então, assim, era o que eles chamavam, que outros povos eram bárbaros, o que eles faziam era educadamente, vou dizer assim, né? Ou dentro das regras, mas era absurdamente abusivo, tá? Essas festas que Nero fazia, ele pegava os cristãos, porque eles estavam perseguindo os cristãos, já. Então, ele pegava e usava as pessoas num poste, tocava fogo e usava essas pessoas para iluminarem as festas, tá? Então, assim, os gladiadores, as competições, eles jogavam as pessoas lá, famílias inteiras, velhos, idosos, crianças, jogavam todos lá juntos e jogavam para as feras. Isso era entretenimento, tá? Não é tão diferente do que a gente vê em televisão, apesar da televisão ser, né, não era as pessoas ali que estão sendo feridas, né, mas a violência, a promiscuidade, tudo isso rolava solto sem limite. Tá? Por quê? Porque o próprio imperador é quem dava as regras e não tinha isso. Se ele gostasse da mulher do outro, ele mandava matar o outro e ficava com a mulher. Ou mandava o cara passear e ficava com a mulher. Então, assim, era uma coisa totalmente abusiva, sem regra mesmo. Tá? Bom, então Pedro está escrevendo para encorajar as pessoas que tinham se convertido, tinham aceitado a Cristo e que estavam passando, então, pela dispersão. O que é? Eles tiveram que fugir
da região, de fugir da região de Jerusalém, né, da Judéia, da, da região de pesca lá, toda aquela região do norte, né, de Israel, e foram dispersos para o lado da Turquia e da Grécia. Tá? Então, é para eles que Pedro está escrevendo a carta, e provavelmente era uma forma de comunicação assim, bem discreta e sigilosa. Por quê? Porque Pedro estava provavelmente em Roma, preso, então ele tinha que mandar essas cartas de uma forma que não deixassem saber quem eram as pessoas que iam receber, porque essas pessoas poderiam ser presas e queimadas e abusadas, tá? Então a gente tem que dar muito respeito ao que está sendo escrito, porque era com muita economia, vamos dizer assim, porque ele não podia escrever grandes, extensos rolos, tinha que ser bem condensado para conseguir mandar mensagem sem expor o tamanho, o volume dos escritos, tá? Então vamos começar a ler em 1 Pedro 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Tá? Então, vocês veem que essa introdução é uma introdução já profunda, né? Está falando que as pessoas que estão dispersas não são ao acaso, são pessoas que foram escolhidas de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Então, ele já está falando de uma eleição, de uma predestinação que Deus deu a essas pessoas um lugar especial para que eles pudessem receber essa obra santificadora do Espírito. Tá? Então vamos para a mensagem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá se perder, jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Ok. Quando ele fala de herança, imagina que para essas pessoas que tiveram que fugir de Israel, fugir de Jerusalém, fugir das regiões do norte, né? Eles tiveram que deixar tudo para trás. Tudo que os pais, os avós tinham construído, fazendas, propriedades, posses, né? Coisas preciosas. Então, claro que todos sentiam a dor de ter deixado vamos dizer assim, a posição deles para trás, as, as posses, as heranças. Então, quando ele fala que Deus tem uma herança muito maior, guardada nos céus para vocês, ele está abrindo uma dimensão espiritual e tirando eles daquela angústia de ter que ter abandonado tudo que era deles, né? Que foi roubado, que foi queimado, que foi destruído. Tá? E para que sejam protegidos pelo poder de Deus, no final do 5, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Olha que, quando ele está falando de chegar à salvação, ele já está introduzindo um outro conceito. Jesus Cristo é a salvação porque ele já é a consumação da pena pelo pecado. Então, ele é a salvação, tá? Mas aqui ele está falando de uma segunda salvação, né? É uma só, mas ele está falando em outra perspectiva, que é a salvação revelada no último tempo, que é a salvação para o reino, tá? Isso daí vai ficar mais claro mais pela frente.
Nisso, versículo 6, nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então, aqui é onde está a direção para essa salvação que ele está falando. Vocês perderam tudo na terra, perderam as propriedades, perderam a identidade, a sua, como é que fala, a sua cidadania, mas vocês são cidadãos de outros lugares. Então, aqui, ele está mostrando isso, está direcionando tudo para Cristo, tá? Em que quando Jesus Cristo for revelado, o que é essa revelação de Jesus Cristo? A segunda vinda. Então, para eles, eles estavam morrendo na esperança, eles iam morrer nessa esperança de que Jesus Cristo voltando, né, que ainda não chegou, tem 2000 anos, que essa carta foi escrita, né, quase 2000 anos, e o que nós estamos aguardando Jesus Cristo ser revelado e retornar para que tudo isso que são essas promessas, tá? De você alcançar a salvação, de você ter coisas muito mais valiosas através da sua fé, muito mais valiosas do que o ouro que perece e genuínas que resultarão em louvor, glória e honra, tá? Então está falando de valores de subjects, de assuntos espirituais, tá? Está tocando nesse tópico espiritual. É uma outra perspectiva. Versículo 8. Mesmo não o tendo visto, né? Nós não vimos Jesus, eles também não tinham visto Jesus, certo? Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, tá? Então ele está mostrando o processo da salvação. Vocês não viram Cristo, como nós também não vimos, mas nós recebemos a fé, aceitamos, estamos no caminho de alcançar o alvo da nossa fé, que é a salvação das nossas almas. Versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo, as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que seguiriam aqueles sofrimentos. Tá. Então aqui ele está falando o quê? Dos profetas, que a gente vai dar uma olhada, pelo menos em Isaías e Davi, né, eles falando sobre essa vinda gloriosa de Cristo, tá? Que depois que ele veio e sofreu, ele viria para cumprir e estabelecer um reino justo. Até então nunca tinha se visto um reino justo. Nunca aconteceu um reino justo. Sempre os reinos, os governos foram corruptos, traiçoeiros, manipuladores, manipulados e por aí vai. Tudo que a gente já sabe, né? Mas aqui ele está falando que viria, então, esse reino glorioso de Cristo, um reino justo. Então, vamos dar uma olhadinha em Isaías 40. E o profeta Isaías escreveu aqui um tempo muito difícil, né? Que foi o tempo em que eles estavam, nessa época, eles estavam exilados, estavam lá na Babilônia, né? Como você vê ali no capítulo 39, ele está falando, né? Quais as pessoas que foram enviadas para a Babilônia. E aí, no momento em que eles estão totalmente desolados, desanimados, totalmente perdendo, como os judeus ali estavam perdendo Israel,
aqui ele está fazendo uma comparação com Isaías também, que aqui eles tinham sido levados para fora da terra deles, tinham destruído, os babilônios vieram, destruíram tudo. Então era bem similar ao que já havia acontecido com o povo, né? Aí olha só que lindo esse capítulo 40. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Imagina ele falando isso no meio da desgraça mesmo, né? Perderam tudo, os reis foram levados, eles colocaram argolas nos narizes e puxavam como se fosse bicho. Então, assim, coisas horríveis que fizeram, colocavam roupas cheias de espinho para marcar a pele deles, umas coisas assim, cruéis mesmo para humilhar os reis, né? Então, imagine eles ouvindo isso. Encorajem, encorajem a Jerusalém, anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. A voz clama, uma voz clama. É o versículo, é Isaías 40, versículo 3. No deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Lembra para quem que foi falado essa profecia? Para João Batista, né? Versículo 4. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Então, quando se fala em monte, muitas vezes está se referindo a governos, né? Então, quando está falando que a topografia está sendo aplanada, nivelada, então todas as pessoas estão no mesmo nível. Não tem o alto com poder e o que está no vale passando necessidade. Versículo 5: a glória do Senhor será revelada, e juntos todos o verão, pois o Senhor é quem fala. Uma, uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como relva, como grama, né? E toda a sua glória como flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor. Quando o vento do Senhor sobra sobre eles, o povo não passa da relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá: aqui está o seu Deus. Quando fala aqui no versículo 9, boas novas, a palavra boas novas em grego é evangelho, tá? Então, quando fala que trouxe o evangelho, falou do evangelho, então são falando as boas novas. Que boas novas são essas? Desde Isaías está proclamando isso. Versículo 10. O soberano Senhor vem com poder. Com seu braço forte ele governa. A sua recompensa com ele está. Seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho. Com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. E aí continua, quem mediu as águas, é lindo, lindo, lindo toda essa profecia. Vamos dar um pulo lá no versículo 23. Tá? Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me vão comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, o santo aqui é o Filho de Deus, tá? Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do céu, do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome.
Tão grande é seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por isso que nós sabemos que está falando de Cristo aqui, tá? Porque é o único que estava junto com Deus na criação do mundo e é o único que sabe o que é o poder do exército celestial. E o exército celestial está no comando do Messias, no comando de Cristo. Por isso que é o santo, está falando aqui, o santo é Jesus Cristo, tá? Ressuscitado, ele em glória, tá? Ele em glória voltando com esses poderes celestiais. Versículo 27. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela sua situação? Ou o meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Tá? Então aqui é a promessa de que esse poder imenso, não só da terra, mas na terra e nos céus, vai vir para restaurar, para transformar e que vai nos trazer tanta capacidade em que as pessoas não vão ter esse cansaço, vão estar sempre renovados, voando como águias, correm, não fiquem exaustos, ou seja, vamos dizer, é um estado de plenitude da humanidade, no potencial maior que a humanidade pode estar, tá? É profundo e tem várias coisas no profeta Isaías que falam sobre essa restauração, mas esse daqui é um exemplo, né, um dos textos de que está falando que o soberano Senhor vem com poder para reinar aqui na terra, tá? Vamos dar uma olhada agora, vamos dar uma olhada em Salmo 118. Está falando, começa dando graças a Deus, está dando graças, tal, que será vista a derrota dos inimigos, está declarando a vitória, né, em Deus. Então vamos começar aqui no versículo 13. É Davi falando da perseguição, de toda tentativa de destruir o reino de Deus, né? Então ele está falando aqui: empurram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele é minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. Ok. Quando fala de mão direita, braço direito, está falando de novo do Filho de Deus, de Cristo, tá? Então, a mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor pela qual entram os justos. E uma das pregações de Jesus, dos ensinos de Jesus, ele fala: eu sou a porta. Ele está usando exatamente essa figura. Quem bater em mim entrará. Eu sou a porta que vai levar vocês à salvação. Eu sou a porta que vai levar vocês a esse novo reino, que é o reino total, absoluto de Deus sobre essa terra. Tá? Versículo 20, então, de novo. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Mais uma vez está falando de Cristo, que quando Cristo veio como homem,
foi rejeitado, porque eles queriam que ele fizesse guerra contra o Império Romano, e não era isso. A guerra era muito mais do que contra o Império Romano, era guerra contra o pecado, contra a morte. Foi rejeitado, né? Então, essa, e novamente nos evangelhos fala exatamente sobre isso, né? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra principal de construção do prédio. Versículo 23. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Esse é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos, exultemo-nos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós o abençoamos. Isso é muito interessante. Esse texto, bendito é o que vem em nome do Senhor, também Jesus cumpre e ele fala, quando ele está entrando em Jerusalém, ele fala, bendito que vem em nome do Senhor, que em hebraico é Baru, Ratá Adonai, Eloheinu melech haolam, Senhor dos exércitos, e a coisa mais linda, porque é repetido em todo o Shabá na sinagoga, essa bênção, essa, vamos dizer assim, essa esperança nesse bendito, né? Nesse Salvador que vem em nome do Senhor para abençoar, nos abençoar. Então, todo sábado é falado, ainda não tem a compreensão, os judeus ainda não aceitaram o Messias, mas no momento que aceitar, isso daqui vai ser materializado, tá? Versículo 27, o Senhor é Deus e ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Lembra que eles levaram ramos para Jesus entrar, né, em Jerusalém, entrar até o templo, caminhar dentro de Jerusalém. Então, esse aqui é mais uma profecia que foi cumprida em Cristo. Versículo 28. Tu és o meu Senhor, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e seu amor dura para sempre. Tá? Esse aqui é um exemplo de um dos salmos em que fala nessa restauração, na vinda do Messias, e a vinda do Messias entrando triunfalmente, mas aqui não está terminando, né? Está falando do Messias como filho de José, como um homem, mas ainda não está com a vinda gloriosa para a instituição final do reino de Deus, que nós ainda vamos ver, né? Se vamos ver ressuscitados ou se vamos ver não ressuscitados, vamos ver a olho nu, aí vai ser outra história, né? Então, agora vamos voltar para Pedro, tá? Para lembrar, era mencionando, ele está aqui mencionando profecias como essas que nós lemos, tá? Então, versículo 10. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês, né, esses profetas investigaram e examinaram, procurando saber o tempo, as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Estava em quem? Nos profetas. O Espírito estava neles para ensinar, tá? É isso que ele está falando. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias, ou seja, a pedra que foi rejeitada, né? E as glórias que se seguiriam aquele sofrimento, tá? Depois da ressurreição, então, a total, a morte não tem mais poder sobre nós, né? Nós estamos acima da morte. Quando nós morremos, nós dormimos, lembra? Tá? Versículo 12. A eles, esses profetas, foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir,
estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Cristo Jesus for revelado. O que esse Jesus foi revelado? Quando ele tiver a segunda vinda, certo? Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, como viviam na ignorância. Assim, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Agora vai entrar em uma explicação, em uma, vamos dizer, em uma forma de aprofundar isso que ele está falando. Presta bem atenção, porque vão entrar outros assuntos aqui. O que nós falamos hoje, chamando Deus de nosso Pai, tá? Então, quando nós entendemos que nós somos filhos de Deus, que Deus se revelou a nós, e nós estamos com o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus, como que nós podemos relaxar e nos portar de uma forma vulgar, certo? Porque durante essa nossa jornada na Terra, nós temos um padrão mais alto, nós temos uma ética mais alta, um valor mais alto. É disso que ele está falando. Vamos ver no versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, ou seja, que nós fomos comprados, né? Nós não fomos comprados com ouro e prata, da nossa maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas fomos comprados pelo, versículo 19, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha, sem defeito. Tá? Então, o nosso valor no mundo espiritual, onde a moeda corrente é sangue, tá? A moeda do mundo espiritual é sangue. O sangue de Cristo é o mais alto valor, é o mais precioso que pode ter. E foi com esse sangue que nós fomos redimidos. Não com ouro e prata, mas com o sangue de Cristo. Tá? Versículo 20. Conhecido antes da criação do mundo, esse cordeiro, né? Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Então, aqui tem mais um outro conceito muito interessante, tá? Que é a semente, ou seja, o nosso DNA, os nossos genes, vêm de uma semente imperecível, tá vendo? Não de uma semente perecível, mas imperecível, ou seja, por isso que quando a gente vê alguém, algum de nós morrer, nós sentimos um pesar muito grande. Porque nós viemos desse DNA, a nossa forma original é para ser eterno. Então, por isso que para nós, quando a gente vê alguém morrer, não faz sentido para nós. Porque nós fomos criados para sermos eternos, tá? E aqui está deixando bem claro que nós somos gerados, regenerados de uma semente imperecível, eterna, por meio, regenerados como? Por meio da palavra de Deus, a palavra viva e permanente. O que é uma palavra morta? É uma palavra que fica só julgando, faz isso, não faz isso, faz isso, não faz isso. A palavra viva é uma palavra em que
traz esperança para nós, traz transformação no nosso espírito. E quando nós temos essa transformação, nós estamos sendo regenerados, tá? Eu não sei, alguém estava me contando, não, foi um documentário que eu estava vendo, não foi alguém, não. Um documentário que eu estava vendo que dentro de um sítio arqueológico encontraram um pote com semente. Eu acho que era semente de trigo. E o que eles fizeram? Eles colocaram essas sementes que têm mais de 2.000 anos, ou 5.000 anos, assim, coisa muito antiga mesmo. Eles colocaram de uma forma em que essas sementes pudessem ser regeneradas e elas brotaram. Tá? E o mais interessante é que eles puderam comparar as sementes daquele tipo de trigo com o trigo que nós temos hoje. Claro que não é o GMO, que é o geneticamente modificado, que é totalmente contra a palavra de Deus, modificar o que Deus criou, né? E por isso que faz mal para a gente. Então, eles compararam esse trigo bem antigo com o nosso e viram que era muito mais potente, que a planta era uma planta muito mais forte, né? Então vê como é interessante esse conceito de regenerar uma semente que é imperecível. Depois de 5.000 anos, eles podem plantar de novo com aquela semente, tá? E qual que é a palavra de Deus? Viva e permanente. Toda a humanidade é como a relva, como a gente leu em Isaías, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Tá? Então, apesar da humanidade ser como grama que morre, né, facinho, Deus está dando na palavra dele essa vida que permanece para sempre. Então, quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, nós temos um alimento no nosso espírito, é maravilhoso isso, né? Um alimento no nosso espírito que é eterno. E aí ele continua: portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja, toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, aquela rejeitada pelos homens, que a gente leu em Salmo, né? A pedra rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus, preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que é o nosso sacrifício espiritual? O sacrifício que nós fazemos hoje, né? Não é para matar bode, cordeiro, nenhum animal, não é para matar um animal inocente para cobrir nossos pecados, tá? O que é esses sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus? É nós deixarmos de fazer o que a nossa carne quer. Então, quando nós deixamos de devolver violência, quando nós deixamos de fazer revanche, entregamos isso tudo para Deus, nós estamos fazendo um sacrifício, porque não é natural da humanidade isso, tá? Então, na hora que nós fazemos esse sacrifício, Deus pega esse sacrifício, porque nós fizemos em obediência, em fé nele, e coloca isso muito mais elevado o sacrifício do que se a gente matasse um animal para que aquele animal derramasse o sangue por nós. Tá? E continua, versículo 6. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida, preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Lembra da pedra angular que foi rejeitada? Então, exatamente isso que ele está falando. Escolhida e preciosa. E aquele, nós,
que nela confia, confiar em Cristo, jamais será envergonhado. Glória a Deus por isso, tá? Ele está nos dando uma esperança como nada pode nos dar, esse tipo de esperança. Portanto, para vocês, versículo 7, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha que faz cair. Porque quem tem o acesso a Cristo, mas rejeita, é aquela pessoa que vai tropeçar naquilo que seria a salvação. Então, por isso que ele está falando que é pedra de tropeço e uma rocha que faz cair. Porque não tem, ou é uma coisa ou outra, ou você aceita e constrói o seu prédio espiritual em cima de Cristo, e se você rejeita, você tropeça nela e cai. Continuando o versículo 8. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ele está de novo falando aqui como estrangeiros, porque eles estavam espalhados, né, por outros povos, peregrinos, porque perderam a terra, perderam tudo, então iam de lugar em lugar tentando se estabelecer, né? Mas abstenham, deixem, né, os desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei, republicano, democrata, o que for, se submetam, tá? Como autoridade suprema, seja governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciam a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Imagina, no meio de um imperador, debaixo do imperador, tão tirano, tão depravado, tão cruel, né? E está falando, honrem o rei. Por quê? Porque se ele é ruim, é porque Deus colocou ele ali para punir o povo que está pecando. Versículo 18. Escravos, sujeitem a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam sofrimentos por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Por isso que tem no julgamento do trono branco, tem as coroas para aquelas pessoas que sofreram injustamente, que foram mortos injustamente por estar obedecendo a Deus. Essas coroas são poderes espirituais, são posses em termos de cidades e regiões. Existem alguns textos que dão uma ideia disso, né? Que não dá para a gente entender ainda, mas que essas pessoas que sofrem
pelo nome de Cristo, sofrem perseguição, são pessoas que são exaltadas no reino de Deus, tá? Então é disso que ele está falando. Por isso você fala, mas não tem sentido, como é que eu vou me gloriar de estar apanhando sem razão? Então é isso que ele está falando, tá? Versículo 20. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos sem terem cometido mal? Mas se vocês suportam sofrimento por terem feito o bem, isto é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. A quem? A Deus. Deus vai fazer a justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Tá? A gente vai terminar aqui hoje. E então, aqui, esse versículo aqui é muito, muito, muito importante, porque ele declara, tá? A nossa punição foi feita, do nosso pecado foi feita em Cristo, então nossos pecados foram pagos no madeiro, na cruz, né? A fim de que nós morremos para os pecados também e vivemos para a justiça de quem? De Deus, não do Império Romano. Vivemos para a justiça de Deus. Pelas feridas de Cristo, nós fomos curados. Então, quando nós temos dores, temos aflições, temos doenças, nós clamamos por essa promessa. Senhor, no nome de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado na cruz, por essas feridas que foram feitas neles, nós declaramos que o Senhor está nos dando a cura, porque o Senhor falou que nas feridas de Cristo nós somos curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Então, nós estamos espalhadas, então agora nós estamos juntos, formando um corpo que é chamado a noiva de Cristo. Tá bom? Então, vamos clamar essa cura sobre todas as pessoas que estão passando por aflição, e estão passando pelo Covid, que estão passando por outras aflições, para que o sangue de Cristo leve a cura para eles também. Tá bom?